Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Jonathan Ribeiro e hoje eu quero te falar sobre uma coisa chamada desfusão cognitiva. Algo muito importante e que com certeza você entendendo isso, você vai se beneficiar muito com o seu relacionamento entre você e seus pensamentos. Aquilo no qual seus pensamentos interferem na sua vida, a turbulência interna e tudo aquilo em que os seus pensamentos te atrapalham. Esteja comigo e aprenda sobre a difusão cognitiva. O que é a fusão cognitiva? Para que a gente comece a falar sobre a desfusão, precisamos entender de onde que isso vem. A palavra desfusão ela é inexistente, mas ela foi criada para que a gente consiga falar do que é oposto a ela, uma coisa chamada fusão cognitiva. Nós podemos descrever também a fusão cognitiva como a identificação com pensamentos. Doutrinas orientais, por exemplo, como o budismo, no budismo é muito comum você ouvir falar sobre se identificar com pensamentos. Se você ler livros de meditação, livros muito conhecidos como O Poder do Agora, é, New Earth, né, Um Novo Mundo, de Eckhart Tolle, você vai ouvir falar muito sobre a identificação com os pensamentos. Ou seja, identificar-se com os pensamentos significa tornar-se um com ele. É literalmente ver o pensamento como algo literal e se igualar ao pensamento. Quando eu falo sobre isso, me vem à cabeça a famosa máxima de Descartes, quando Descartes disse penso, logo existo, cometendo um erro onde ele iguala o pensamento ao eu, como se aquilo que eu penso fosse eu, mas isso não acontece. Sabendo o que é fusão cognitiva, eu quero que você veja uma imagem, eu quero que você preste muito atenção nessa imagem para que você perceba o que é se fundir com pensamentos e o que ele pode causar em sua vida de danos, em que isso pode prejudicar. Com certeza absoluta, você vivencia isso constantemente. A fusão cognitiva, a identificação com pensamentos. Eu quero que você esteja mais atento com relação a esses exemplos que eu vou te dar. Você vai poder mapear melhor aonde que você está se identificando com seus pensamentos e o que é se identificar com pensamentos. Eu te convido então a prestar atenção nessa imagem aqui. O que essa imagem transmite? Ela transmite algo muito cotidiano, algo que acontece com frequência, só que varia de intensidade. Aí, nessa imagem, nós vemos um homem, onde ele está em um ambiente que está ocorrendo um incêndio e ele está tentando abrir, fazendo muita força para abrir uma porta onde ele vê a mensagem, o símbolo escrito exit. Exit significa saída. Só que ao lado dele tem uma janela aberta onde ele poderia facilmente sair por ali. Só que nesse momento de desespero, nesse momento de turbulência, a mente dele traz aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele tem na mente dele, como símbolo que representa saída. E ele está preso, ele está levando o exit à literalidade. Ele está levando aquela mensagem que ensinaram para ele exit de forma literal, como se exit fosse uma saída. Só que exit não é uma saída. Exit é um símbolo indicador de que ali tem uma saída. Só que não é uma saída. Você não sai pelo símbolo. O símbolo é um indicativo, é como se fosse uma seta, é algo que indica que ali deveria pelo menos ter uma saída. Só que nesse momento, esse homem aí, onde essa imagem está representando, ele está completamente fechado àquela ideia, fechado àquela interpretação daquele pensamento de que existe, tem que ser uma saída, porque ele tem uma crença dentro dele. Essa mensagem ela pode parecer que está exagerando,
Só que coisas semelhantes acontecem muito com relação a gente. Mas especificamente nessa imagem aí, nós podemos perceber que esse homem ele está levando aquilo no sentido literal e ele fica cego para outras possibilidades. Então, identificar-se com pensamentos te leva à inflexibilidade. O que é inflexibilidade? Você pode não enxergar as outras possibilidades, você pode não enxergar claramente as coisas, não perceber o óbvio por conta de identificações com pensamentos, de fusão cognitiva. Ou seja, você está fundido com pensamentos. Você pensa e você reage àquilo. Só que isso é apenas um pequeno exemplo. E eu quero que você veja a segunda imagem. Nessa segunda imagem, eu vou te contar uma história que representa também uma fusão cognitiva, uma fusão com pensamentos. Essa é uma história que eu conto geralmente para os meus clientes. Ela é uma história que, para mim, representa muito bem do que se trata a identificação com pensamentos e aonde a identificação com pensamentos pode te levar caso você continue dando atenção àquele pensamento e deixando ele te levar. Então vamos contar uma história aqui, vamos criar um personagem nesse momento. Vamos chamar o personagem, por exemplo, de Marcos. Marcos é um homem em que ele se relaciona, por exemplo, com a Maria. Marcos se relaciona com a Maria. E há algum tempo atrás, o Marcos começou a ficar desconfiado, porque surgiu algumas coisas no relacionamento entre eles, o relacionamento esfriou um pouquinho, e Marcos associa aquilo à possibilidade de estar sendo traído. Certo dia, Marcos está de folga e Maria sai para trabalhar. Só que Maria esquece o seu celular em casa. E aí, Marcos vai olhar o celular e ele percebe chegando as notificações de mensagem de um homem. Mensagens carinhosas, que não falam diretamente nada tão comprometedor assim. Só que, pelo que o Marcos tem em sua mente, ele vai interpretando aquilo como um possível amante, mensagem de um possível amante. E Marcos começa a criar pensamentos, pensar em possibilidades de estar sendo traído. Ele começa a pensar sobre aquilo e quanto mais ele pensa sobre aquilo, ele se identifica, ele se vê em primeira pessoa passando por aquilo, sendo traído. Ele não só imagina que está sendo traído, mas ele sente sensações no corpo dele que ele está sendo traído. E aí Marcos faz associações mentais, relacionando a isso que ele está pensando, a outras coisas que aconteceram no passado, e começa a chegar mentalmente a uma conclusão de que está sendo traído há muito tempo. E Marcos fica completamente enfurecido, com muita raiva, ódio dentro do coração dele, porque ele tem certeza agora, mentalmente, que ele está sendo traído e que não é de hoje que ele está sendo traído. Em algum momento, isso já se passou o dia inteiro e a mulher dele, cansada, exausta, chega do trabalho. Marcos, sem explicações nenhuma, agride a mulher dele, machuca a mulher dele, soca a mulher dele. E quando ela está ali, caída, machucada, ele tem uma clareza. E aí ele se dá conta da besteira que ele fez. Marcos vinha desde de manhã cedo, um horário muito anterior ao que ela chegou em casa, reforçando um pensamento e se identificando com ele, entendendo que aquele pensamento é literal. Ele criou uma história e ele validou aquilo como sendo realidade. Ele não entendeu o pensamento como apenas uma realidade virtual como é, mas ele deu tamanha importância ao ponto de ficou alimentando aquilo, alimentando, alimentando, aquilo foi criando sensações nele e ele explodiu assim que Maria chegou em casa. E aí Marcos se arrependeu e percebeu, depois com a explicação de Maria, que nada daquilo era verdade. Aquele homem que estava mandando aquelas mensagens era sobrinho dela, era alguma coisa, como essa é uma história que eu estou criando agora, a gente pode criar várias possibilidades, mas era, por exemplo,
Um irmão dela, que ele não conhecia, não sei. Mas, através da explicação dela, ele percebeu que era impossível aquilo ser uma traição. E ele se arrepende amargamente por ter feito aquilo. Essa é uma história ainda a nível médio. Existem histórias mais pesadas de identificações com o pensamento, em que uma pessoa não vai alimentando apenas através de um dia o pensamento, mas ela vai uma vida inteira alimentando a literalidade, ela vai tornando um pensamento literal, uma crença, uma imaginação, uma interpretação de forma literal. Isso é a fusão cognitiva, isso é a identificação com o pensamento. Sabendo disso, identificar-se com o pensamento é dar literalidade a ele, é interpretar o pensamento maior do que o que ele realmente é. É você validar ele como uma realidade, mas ele não é uma realidade. Um pensamento é um pensamento e deve ser posto no lugar do que ele é. O problema é que nós conseguimos dar tanta força a esse pensamento ao ponto de levar ele a um patamar tão alto, que realmente esse pensamento pode nos levar a nos comportar de maneiras completamente diferentes daquilo que nós realmente desejaríamos dentro da gente. Sabendo disso, vamos falar agora o que é desfusão cognitiva. A desfusão cognitiva é dar um passo para trás, para perceber que os pensamentos são apenas pensamentos. É você desliteralizar os pensamentos. Ter pensamentos é diferente de acreditar neles. Pensamentos não geram comportamentos. Não é porque você pensa que você precisa se comportar, só que se você acreditar que aquele pensamento é você, se você se identificar com ele, aí sim você vai começar a reagir com aqueles pensamentos. Desfusão cognitiva é literalmente se desfundir do pensamento, é se desidentificar com o pensamento. Entenda o pensamento como ele realmente é. Se você tem algum pensamento, por exemplo, um pensamento surge: eu sou burro. Por quê? Porque todo mundo da minha turma começou a fazer um trabalho escolar e todo mundo conseguiu e eu não consegui. E aí vem um pensamento, uma interpretação, um significado que minha mente dá baseado naquilo que eu aprendi. Eu sou burro. Só que isso não é a verdade. Isso é conteúdo. Isso aí é aquilo que você aprendeu. A sua mente vai trazer à tona. E não necessariamente você é burro por conta disso. Não necessariamente nada daquilo que a sua mente mostra para você corresponde à realidade como ela realmente é. A não ser que você dê uma importância tão grande, tão grande. E aí sim, sua realidade vai ser maculada pelo seu pensamento e você vai acabar reagindo a ele. Desfusão cognitiva. Coloque os pensamentos no lugar deles. Eles são uma realidade virtual, não uma realidade literal. Eles não são compostos de matéria densa, como o que você pode tocar agora, o seu corpo. Eles são feitos de uma outra realidade. Eles não precisam ser a realidade. Só que você precisa entender que você precisa dar um passo para trás e colocar os pensamentos no lugar dos pensamentos e não no lugar da realidade. Tradições antigas, por exemplo, como o Zen budismo, já entendiam desse perigo de você começar a se identificar com pensamentos. E por isso eles criaram estratégia como os koans, perguntas sem respostas. Perguntas sem respostas para que você perceba que a mente, ela não consegue te dar resposta para tudo. Só que pode acontecer um fenômeno em que, se você ficar procurando resposta para alguma coisa na qual não existe resposta, aquilo vai te levar a se identificar com pensamentos. Aquilo vai causar, talvez você encontre uma resposta que vai gerar mais perguntas e você vai se emaranhando naquele amontoado de pensamentos e você pode começar a se fundir a eles. Isso pode criar um problema. Eu tive uma cliente, por exemplo, que claramente eu percebi que o que estava criando problemas, tristeza profunda nela, era ficar constantemente refletindo sobre problemas da vida dela.
E às vezes nós queremos procurar respostas para determinadas coisas que estão acontecendo. Só que a solução não está em procurar respostas para aquilo. Não está em ficar fazendo perguntas por que tal coisa aconteceu comigo, etc. e tal. A solução está apenas em sair desses pensamentos e fazer algo diferente. Se você continuar pensando a respeito, seja por imagens ou seja por diálogos internos, você vai continuar se emaranhando naqueles pensamentos. E isso não é saudável para você. Então o Zen Budismo ele criou os koans que são perguntas sem respostas. Por exemplo, qual é o som de uma mão batendo palma? Qual é o som de uma mão batendo palma? Você sabe qual é o som de duas mãos batendo palma? Qual é o som de uma mão batendo palma? E essas perguntas eram dadas a discípulos para que eles realmente saíssem da mente, para que eles parassem de procurar respostas dentro daquela caixa de crenças dele. Um outro koan é, por exemplo, imaginemos que existe uma garrafa muito valiosa e que um ganso está dentro dessa garrafa, um ganso grande está dentro dessa garrafa, ele é muito maior do que a boca da garrafa. Ele coube dentro da garrafa, mas a boca da garrafa é muito pequena para ele sair de lá. Então a garrafa é muito valiosa e tem um ganso lá dentro. Como que eu tiro o ganso de dentro da garrafa sem quebrar a garrafa e sem matar o ganso? E aí, essa pergunta era dada aos discípulos para que eles saíssem de suas mentes. É uma pergunta sem resposta. A resposta, ela pode até ser dada, mas ela não pode ser dada com uma lógica. Ela não pode ser dada com uma lógica no mapa daquele discípulo. Ela pode ser dada se você der um salto, mas não se você caminhar através da lógica. Muitas perguntas não têm resposta e muitas vezes pensar demais só vai te atrapalhar. Se você ficar pensando demais sobre qual é o sentido da vida, é muito provável que você encontre respostas filosóficas. O grande problema é a constância com a qual você faz essa pergunta e a frustração por não obter respostas. Às vezes, perguntar só atrapalha, só causa turbulência. Se você ficar perguntando, por exemplo, será que eu sou uma boa pessoa? Eu fiz isso, etc. e tal. Será que eu não sou realmente culpado por aquilo que eu fiz? E aí você fica alimentando essas perguntas e você fica se frustrando com elas. Pensar demais pode apenas te levar para baixo. Essas perguntas podem não ter respostas e podem causar identificação com os pensamentos. E você precisa colocar os pensamentos no lugar deles. Se você pensa, por exemplo, eu não sou uma pessoa boa, lembre-se, é um pensamento. É um diálogo interno criado por sua mente, criado através do mecanismo mental. Não é a realidade. Dê um passo para trás e olhe aquilo de fora e perceba-se que você não é o pensamento. A prática milenar de observar pensamentos apenas como pensamentos é o que dá origem a muitas técnicas de desfusão cognitiva que temos em ACT e em Mindfulness. ACT, terapia de aceitação e compromisso. Observar os seus pensamentos como se você pudesse dar um passo atrás e perceber os pensamentos como pensamentos. Metáforas para você poder observar os pensamentos, como ver eles passando como nuvens ou como folhas que caem e simplesmente caem. Né? Cada pensamento pode ser uma folha que você vê caindo. Cada pensamento pode ser uma nuvem que você vê passando. Mas o céu permanece o mesmo. Existem outras inúmeras técnicas, como os soldados marchando, como nuvens que cruzam o céu. Todos eles partem do pressuposto de que você tem que ver a mente como um objeto. A mente não como você. A mente não é você em si. Não é porque a sua mente criou um conteúdo
que aquele conteúdo é realidade. É como se você se fundir um pensamento, é como se você usasse um óculos. Usasse um óculos e você está vendo de determinada forma. Só que quando você se desfunde dele, você retira aquele óculos e você percebe que tudo aquilo era apenas um filtro, porque você estava vendo além, estava colocando os pensamentos assim para que você pudesse enxergar a sua realidade. Mas seus pensamentos não são sua realidade em si. Você precisa criar distância entre os seus pensamentos. Ao criar distância entre você e seus pensamentos, entre a, o ser que é você, onde acontecem os pensamentos e os pensamentos em si. Uma outra forma também é você refrasear. Quando você estiver pensando a respeito de uma coisa, em vez de falar eu sou burro, quando você perceber, por exemplo, eu sou burro, refraseie isso dizendo eu estou tendo um pensamento que eu sou burro. No exemplo anterior, aquele homem, ele não precisava entender aquilo como sendo realidade, aquela traição como sendo realidade. Ele poderia também refrasear utilizando dessa ferramenta para se desfundir do pensamento, dizendo e percebendo claramente que eu estou tendo um pensamento que minha mulher está me traindo. Não necessariamente isso é a realidade. Sempre que você estiver tendo um pensamento de algo, eu sou burro, está acontecendo algo, eu sou isso, aquilo, lembre-se, antes disso ponha eu estou tendo um pensamento que e tal coisa. Muito bem, chegamos ao final do nosso vídeo e eu quero te passar a última mensagem. Não são todos os pensamentos que são negativos para você. E como que você pode selecionar aqueles pensamentos aonde você pode criar distância? Você tem que criar distância ou aqueles que você talvez possa se deixar levar por eles, pelo menos durante um tempo, porque excessivamente todo pensamento que você permite que esteja sugando sua atenção vai tirar do aqui e agora. Isso não é saudável para você. Então, sempre que você estiver tendo pensamentos que estão sugando sua atenção, se pergunte: esses pensamentos eles estão me levando em direção aos meus valores? Esses pensamentos eles estão me fazendo bem? Esses pensamentos, quais são as consequências desses pensamentos, as consequências que eles me trazem? Se você perceber claramente que não é bom, crie distância desses pensamentos. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários. Se você gostou e se te ajudou, você pode compartilhar com pessoas que você sabe que vão se beneficiar desse conteúdo. Você pode também curtir aí e se inscrever no meu canal. E esteja atento, porque eu vou publicar depois técnicas, vou gravar vídeos sobre essas técnicas de desfusão cognitiva. Grande abraço e até a próxima.